Glória a Deus, que maravilha. Você voltou. Vamos ler a palavra. Isso é maravilhoso, queridos. Nos fortalece, nos dá entendimento. Você vai sair melhor disso. Com certeza. Aleluia. Que o Espírito Santo toque no teu coração e que haja milagres nesse tempo, na tua vida. Em nome de Jesus. Versículo então, capítulo 12 de Mateus, versículo 26. Aqui ele continua falando, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Quer dizer, é taxativo, não tem jeito. Nós quebrarmos princípios, se nós trazermos esse tipo de problema, nossa família, a igreja, quem for. Agora, pior, aquele que coopera nessa oposição se torna instrumento de Satanás, se torna desobediente contra a própria palavra de Deus, porque Cristo é a palavra e está aqui, ó, nos alertando disso. Como é que eu vou contra isso? Meu Deus. Amém? Muito bem. Quer dizer, não vai subsistir. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se eu, porém, expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quer dizer, seria motivo de grande alegria por todos, né? Deus se manifestando através de Jesus, o poder de Deus se manifestando, as coisas acontecendo, gente sendo liberta, outros curados, milagre acontecendo, coisas sobrenaturais. E eles veem o quê? Porque estão fora da bênção de Deus, estão em oposição a Deus. Eles se levantam contra Jesus e não glorificam a Deus. Vocês deviam ficar felizes, porque o que está acontecendo significa que o reino de Deus veio até vós. Isso seria maravilhoso. Vamos lá então? Mas a gente está aprendendo isso, para valorizar. Aleluia, e dar graças a Deus. Vamos lá então? Se porém eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Oh meu Deus, tem que ter paciência, hein? Aleluia. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Foi para isso que Cristo veio. É o que está acontecendo ali. Ele está mostrando que o reino de Deus é superior a tudo. E que Satanás, diante desse poder do reino de Deus, não é nada. E aquele que está no reino de Deus realmente se torna poderoso e vitorioso sobre toda a ação do inimigo. O que nós entendemos lá em Efésios 6. Tomai toda a armadura. Aleluia. Em cada batalha, pelo contrário, tu vais sair mais forte, vitorioso. Aleluia. Quer dizer, Deus tem um trabalhar. Amém, mas por isso que as coisas acontecem assim. Ele tem um trabalhar em nossa vida para nos elevar e deixarmos cada vez mais poderosos em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajuda espalha. Amém? Ah, meu Deus, o que Deus está me falando aqui. Sabe, a ignorância, o distanciamento, a falsa espiritualidade. Oh, meu Deus, nos faz nos tornar instrumentos na mão do diabo. E ele vai só aqui, ó, me conduzindo de maneira para facilitar, não é, os seus planos infernais contra as pessoas. Por isso que a igreja é dividida. Se olharmos para a igreja no dia de hoje, querido, né? Veja a diversidade de ministérios. Não, mas somos um. Mas o quê? Somos um nada, querido. Aleluia, cada um na sua. Cada um na sua. É lógico, procure enxergar as coisas. Não há unidade. Não há unidade, cada um por si, em termos de ministério. Eu quero nem saber como é que tu está lá. Dane-se, eu quero ver com o meu aqui. É o meu propósito, é o meu ministério. Quando nós somos auxiliar do ministério de Jesus.
quebra essa banca, te humilha, porque um pastor é um servo, não é o dono da cocada. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Veja, quando Jesus lava os pés dos discípulos, agora eu falo com você, e fala comigo também. Eu falo sério assim, mas amém, amado, com alegria e com amor no coração. Não sou malafaia não, amém? Eu só para dizer só um pouquinho. Muito bem. Quando ele termina de lavar os pés, olha só, glória a Deus, ele diz algo interessante para eles. Sabe o quê? Se vocês entenderam o que eu fiz, bem-aventurados vocês serão, por andarem na verdade, da maneira certa. Quem é o maior numa igreja, no ministério, nos dias de hoje? Não é o pastor? Ele não é a maior autoridade que existe. Portanto, a palavra declara que ele precisa ser o menor. Aleluia! E sendo maior, serviu o menor. Então, o maior servo numa igreja é o pastor. É o presbitério. É quem está lá em cima. Nós somos chamados para ser servo, não para dominar. Amém, amado? Não está sentado no gabinete, é para servir. Amém? Só um pouquinho só. Não doeu, né? Muito bem. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Glória a Deus? Muito bem. Isso tem a ver com Efésios. Amém, amados? Porque aqui é revelado o quê? O reino de Satanás. Eu quero agora retornar em Efésios. Aleluia. Retornar lá em Efésios. Já abri nele. Aleluia. Eu quero colocar, sim, tem que dar tempo para isso. Efésios, capítulo 6, amém? Aleluia. Que é o versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, que é o reino, o império de Satanás, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aqui o celeste é muito importante. E se a gente lê, que celeste é esse? Existem 3 céus, primeiro, segundo e terceiro. Deus habita no terceiro céu. Aleluia. Amém, amados? Nós habitamos no primeiro céu. Onde é que está então o império, a organização de Satanás? No segundo céu. Amém? No segundo céu, que está acima do nosso céu. Então, no segundo céu. Veja, né? E ali há uma grande organização. Satanás, principado, potestade, cadeias demoníacas. Aleluia. Há um trabalhar, não é? E os demônios são milhões de demônios. 1/3 dos anjos que caíram são milhões de demônios. Estão submissos a Satanás. Aleluia. E você pode ter certeza que ele manda mesmo, que domina mesmo sobre os próprios demônios. Aleluia. Rebeca Cabral diz que quando o demônio realmente se levanta contra, ele é exterminado. Então veja bem, existe o império de Satanás, que está sempre trabalhando. Aleluia. Para quê? Para dominar o mundo. E domina. Porque todo aquele que não tem Deus está sob o domínio de Satanás. Aleluia. Veja, mas quem pertence agora, que entrou no reino de Deus, espiritualmente falando, ele pertence ao Senhor Jesus. Ele é propriedade de Deus. E aquele que é de Deus, Satanás não toca. Está lá em João. Todo aquele que é nascido de Deus, Satanás não toca. Maravilha estar nas mãos de Deus. Sob a cobertura das asas do Altíssimo. Aleluia! O Salmo 34 diz que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, que o temem, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34. Aleluia! Glória a Deus! Muito bem. Estamos guardados por Deus, se for assim, com a posição real em Cristo. Aleluia! Então veja bem, amado, a importância disso. Quanta coisa nós falamos aqui. Aleluia! Então há o terceiro céu, o segundo céu, o primeiro céu. Onde é que está Satanás? Então veja bem, quando nós oramos e intercedemos, para chegarmos até o terceiro, ao trono de Deus, haverá sempre uma oposição.
Aleluia. Você pode ler lá em Daniel capítulo 10, você vai entender melhor isso. Aleluia. Houve uma oposição maligna, né? Onde? Nas regiões celestes, né? Que impediu por 21 dias. Veja, Daniel não consagrou o jejum por 21 dias. 21 dias foi o tempo que demorou nessa batalha para chegar. Então Miguel entrou na parada, eles venceram e chegou até Daniel a resposta. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então veja bem, amados, nós temos o poder da oração, mas nós temos que entrar realmente muito firme, com uma boa base, com um bom alicerce, começar por nossa vida espiritual, para termos autoridade. Veja as palavras de Jesus, eis que vos concedo poder e autoridade, para pisar serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nem dano será causado. Quer dizer, o reino que nós pertencemos agora, que é o reino de Deus, tem todo o poder sobre as hostes malignas, sobre a estrutura de Satanás, aleluia, dominadora, não é? Inclusive para libertar aquelas pessoas que estão prisioneiras. E é por isso que a igreja existe, para libertar o cativo. E Deus nos deu autoridade e poder para isso. Glória a Deus. Aleluia. Então, veja bem, como tudo isso é tão importante, a gente discernir. Amém? Não quero entrar aqui na outra parte, que é as armas de nossa guerra, e eu quero colocar especificamente depois isso. Tá certo? Aleluia. Mas há uma coisa interessante, precisamos entender isso aí, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra, não é, esse império de Satanás que se move para matar, roubar e destruir. Precisamos estar a cada dia, meu filho, porque converter-se a Cristo não é só o momento do batismo, é vivenciar, é viver de fato uma nova vida na presença de Deus. Aleluia. É uma definição. Está lá no livro de Deuteronômio, escolhe, pois, a vida e vivei. Aleluia. Glória a Deus, amando o seu teu Deus, apegando-te a Ele. Aleluia. Que maravilha. Glórias a Deus. E teremos uma vida vitoriosa com Deus. Aleluia. Muito bem. Vou chegar lá. Efésios capítulo 2. Vamos ver, eu estou falando do quê? Sobre, aleluia, o império do diabo, como ele é real. Vamos ver de novo isso aqui, para afindar essa palavra. Aleluia. Capítulo 2. Oh, aleluia. Versículo 2 em diante diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, aliás, outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas hoje, somos filhos da obediência. Eu quero findar essa palavra aqui, queridos. O que ela fala é muito importante, leia mais uma vez, é que aquele que anda em obediência significa que Deus está presente na vida dele. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então veja como viver uma vida de obediência, e obediência é estar rendido completamente a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo e a sua palavra como a bússola, a direção certa. Por isso que ela veio até nós. Amém? Agora, se nós estivermos em desobediência, significa que Deus está fora da nossa vida. Porque vida de obediência significa eu realmente ver que necessito de Deus, e me rendo a Ele e começo a viver em obediência a Ele, entendendo a proporção disso pela palavra de Deus. Aleluia. Mas se eu ando em desobediência, significa que eu não quero Deus na minha vida. A gente vê isso o quê? Nas pessoas. Elas agem como se Deus não existisse. Elas agem como que não tivesse prestar conta para ninguém. Elas agem por conta própria, como se fosse o próprio Deus. Mas há um dono, ao Senhor, o Todo-Poderoso, que nos criou.
E todos teremos que prestar contas a ele no final. Aí vai ser terrível. Aí o macho, orgulhoso, corajoso, o que afronta o próprio Deus, o que escarnece, eu quero ver isso. Mas há tempo ainda. Amém, amados? Muito bem? Então isso é muito sério. E aí está uma grande divisão. Né? Agora, se você está em obediência real, total a Deus, a cada dia, aleluia, saiba, Deus está com você. Aleluia, Deus está com você. E isso, quem decide é você. Para findar, Deus fala com Asa e diz: Asa, se o teu coração estiver em mim, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o teu coração. Jeremias, aleluias. Eu estarei contigo, mas Asa, rei de Israel, se o teu coração não estiver comigo, eu não estarei contigo. Que Deus te abençoe nessa palavra, com esse ensino, que não vem meu, mas do próprio Senhor. Deus te abençoe.